Irmãos, vamos começar com um texto no Evangelho de João, capítulo 16. Versículos 12 e 13. João capítulo 16, versículos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Se nós contamos com a tua graça, com a tua ajuda, Senhor. Pedimos que na tua bondade o Senhor nos aquiete, o Senhor nos ajude a olharmos e contemplarmos a tua face. Fala o nosso coração nessa manhã. Todos, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Todos precisamos ganhar alguma coisa de ti mesmo. Como aquela multidão, Senhor, que voltou para casa satisfeita depois do Senhor ter partido e repartido e cada um ganhou seu pedaço. É esse o nosso pedido, Senhor, nessa manhã. Cada um receba alguma porção do Senhor, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Temos considerado o assunto do Espírito Santo, a sua pessoa, a sua obra, e o próximo assunto, com respeito ao Espírito Santo, seria, ou ainda será, oração. A importância de nós ouvirmos a voz do Espírito quando oramos, e isso tem que ser uma forma de nos guiar em oração. Então, antes da gente, não faremos isso hoje, mas eu pensei antes de tocar nesse assunto. Há um assunto que está relacionado a isso, que tem a ver com a nossa capacidade de ouvirmos e de reconhecermos a voz do Senhor. Então, é disso que eu quero brevemente mencionar algumas coisas para os irmãos hoje. E esse texto é um texto de despedida, é o discurso de despedida do Senhor com seus discípulos. Poucas horas depois, o Senhor seria crucificado. E ele faz uma declaração importante, que ele diz, tenho ainda muito que vos dizer. O Senhor foi um Senhor que falou o seu ministério todo. E agora se despede, e ele não diz, bem, tudo o que eu tinha que dizer está dito. Ao contrário. Ele diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E aí ele faz a promessa de que quando o Espírito Santo, o Consolador, viesse, ele diz, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará. Então, quem passa a falar depois que o Senhor foi assunto ao céu, depois que o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, é o Espírito do Senhor. Então, o Senhor fala por intermédio do seu Espírito. Então, antes da gente entrar, quero tratar desse assunto, ouvirmos a voz do Senhor. Alguns princípios que podem nos ajudar. Então, primeiro ponto, preparatório para isso, nós vamos abrir em Marcos, capítulo 2, que conta a cura do paralítico. Marcos, capítulo 2, quero crer que os irmãos lembram do caso, é quando o paralítico foi levado por 4 amigos, e mais alguns, eles abriram o telhado, desceram ele na presença do Senhor. O versículo que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o versículo 8, em que diz, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Então, observa, havia alguma coisa acontecendo no coração daqueles que estavam presentes, questionamentos, oposição, e o Senhor percebeu no seu espírito que essas coisas estavam acontecendo. Então, meu primeiro ponto aqui, quando nós falamos de ouvirmos a voz do Senhor, vou falar o óbvio, Não se trata de ouvir vozes, ou de fazer força para ouvir coisas. Não, é algo que tem que ser muito mais profundo.
É algo que ocorre em nível do nosso espírito. Aqui nós temos um exemplo. O Senhor, que era um homem perfeito, diz que no seu espírito ele percebeu. Essa percepção no nosso espírito é o que a gente chama muitas vezes de ouvir o Senhor. Só mais um exemplo, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz assim, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É mais uma transação, mais uma coisa que ocorre não na mente, não no físico, não nas emoções, mas no nosso espírito. Como o nosso espírito é algo que foi regenerado, ele vem depois, né? Vem depois do nosso corpo, vem depois da nossa alma. E às vezes, principalmente para aqueles que se convertem um pouco mais velhos, então assim, a alma e o corpo já estão bem mais vividos do que o espírito. Então, e nascer de novo, o Senhor falando com Nicodemos, é um processo de aprendizado. Você nasce como criança, é um bebê em Cristo. Nós temos que aprender a caminhar com Deus. Precisamos aprender a falar com Deus. E precisamos aprender a ouvir Deus. E ouvir a Deus significa reconhecer impressões que ocorrem lá no fundo, no nosso espírito. Opa, esse é o Senhor. Essa é a voz do Senhor. Essa é a confirmação que eu precisava. Então, irmãos, esse é o nosso ponto de partida. Não é alguma coisa que nós vamos ouvir aqui, tampouco é alguma coisa que nós vamos necessariamente discernir aqui, ainda que isso venha a acontecer. Mas é aquela impressão que ocorre lá no fundo do nosso ser, no nosso espírito. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, voltando para João, mas agora no capítulo 14, é um pouco o mesmo, mas eu quero utilizar um outro texto. Versículo 25 do capítulo 14 diz: Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Ele falou, estando convosco. Mas daqui a pouco ele não mais estaria com eles. Então esse é o ponto. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Então o Espírito que ensina, o Espírito que fala, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então uma das formas em que o Senhor fala conosco, é, às vezes numa condição de pressão, nós lembramos de um texto, lembramos de um versículo, lembramos de uma experiência, e há como que um amém no nosso espírito. Isso é a intuição, isso é o Senhor dizendo, sou eu. Então nós precisamos aquietar para que o Senhor nos ensine dessa forma. E por fim, acho que é um texto que nos ajuda a perceber que nesta dispensação, aprove ao Senhor falar à sua igreja por meio do seu Espírito. Apocalipse capítulo 2, eu vou ler a primeira menção disso, mas isso ocorre nas 7 epístolas às igrejas da Ásia. Quem fala aqui é o Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, para preste atenção, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Volte ao final do capítulo 1, esse é o Senhor. Aqui diz, ele diz. Aí tem a epístola e ela termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor diz, o seu Espírito diz. O Senhor fala por intermédio do seu Espírito. E essa expressão, aquele que tem ouvidos para ouvir, então, claro, não são esses ouvidos. A questão é aquele cujo espírito está apto, está pronto, está sensível para perceber, para ouvir. Esse tem que ouvir. Então é um convite que o Senhor nos faz, né? Aguçarmos o nosso espírito, aquietarmos a nossa alma agitada, que mais atrapalha do que qualquer outra coisa, e aprendemos a reconhecer as impressões que o Senhor deixa em nosso espírito. Então esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos abordá-lo rapidamente usando 2 histórias. Aí a primeira história
É a história do cego de nascença, relatada em João capítulo 9. Então vamos para João capítulo 9. Relembrar alguns pontos dessa história tão bonita. João capítulo 9. Então nós vamos ler os primeiros versículos, 12 versículos. Dentro do possível, procure imaginar as cenas, né, as coisas ocorrendo. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Parênteses. É curioso, né? O ser humano tem quase que essa, não é necessidade, é quase que um vício, né? Então, tentar achar a causa, os culpados de uma certa situação. Aconteceu alguma coisa. O que eu fiz? Né? Ou quem que fez? Quem que é o culpado dessa história? Né? E os seus discípulos, mais ou menos, foram por esse caminho. Mas observe a resposta do Senhor. Que muitas vezes as situações têm culpados mesmo. Mas nem sempre. Deus é soberano. E aqui diz, respondeu Jesus, nem ele, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Deus tem um propósito em todas as coisas. E vai muito além do que nós, às vezes, conseguimos preencher e perceber. Certas coisas que ocorrem não necessariamente têm um culpado, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. E o Senhor tem um caminho em todas as nossas tribulações. É necessário, versículo 4, que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Observem que essas palavras o Senhor estava falando a seus discípulos, mas o cego de nascença estava ali ouvindo, né? Isso é importante. Lembra que ele está ali ouvindo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Foi a sequência. Foi, lavou-se e voltou vendo. Ele não foi vendo. Ele só ganhou vista depois de ter se lavado. Então ele voltou vendo. Então isso é importante, porque precisamos lembrar o seguinte: ele não havia visto o Senhor ainda. Ele ouviu o Senhor, ele ouviu aquelas primeiras palavras, aquele discurso, mas vê-lo ainda não o tinha visto. Então, versículo 8, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como foram abertos os teus olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus. Olha que frase linda. O homem chamado Jesus. Quantos de nós podemos dizer isso essa manhã? Quem foi que nos abriu os olhos, irmãos? Um homem chamado Jesus. Um homem que foi obediente até a morte de cruz. Que deu seu sangue voluntariamente por nós. Um homem chamado Jesus. Linda frase. Simples, mas profundamente linda. Ele fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Lembre-se, ele voltou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Eu não sei. Aliás, ele poderia até dizer: Nem sei quem que é. Se tivesse que olhar assim, eu não sei quem é. Eu não o conheço de vista. Eu ouvi a sua voz, mas não o conheço de vista. Depois tem toda a conversa com os fariseus. Os fariseus
foram perguntar para seus pais, os pais falaram, olha, pergunta para ele, né? Idade ele tem. Então essa conversa foi e começaram a questioná-lo e ele repetiu essas palavras. Bom, passou esse tempo, vamos pular para o versículo 35. Nessa conversa do que era cego com os fariseus, ele só confirmou o que havia acontecido. Né? Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado da sinagoga. Às vezes eu fico pensando se o Senhor não esperou esse momento. Ele esperou que essa pessoa estivesse fora daquele contexto da sinagoga, para então se revelar a ele de uma forma diferente. Ele já havia estado com ele, né? Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Alguns textos gregos, tá? Crês tu no Filho de Deus? Agora imagina alguém que fala assim, você crê no Filho de Deus? Não é de admirar que ele perguntou assim, quem é esse? Filho de Deus? E ele perguntou, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Então aqui a gente pode ler de duas maneiras. Assim, bom, quem que é esse Filho do Homem? Quem que é esse Filho de Deus para que eu creia? Que tão importante é que eu possa crer nele? Ou poderia também ser, quem é, Senhor? Porque eu quero crer nele. Quem é, Senhor? Para que eu creia nele? De um jeito ou de outro, ele não sabia. E o curioso é que o Senhor também não explica a ele quem que é esse Filho de Deus ou Filho do Homem. Ele só diz o seguinte, já o tens visto. Ou como dizendo, é quem você está vendo. E é o que fala contigo. Então afirmou ele, o cego, que havia sido cego, creio, Senhor, e o adorou. Agora, considera comigo. O Senhor não lhe explicou nada. O Senhor não fez um discurso. O Senhor explicou várias coisas para Nicodemos. O Senhor explicou várias coisas para a mulher de Samaria, ao pé do poço. Para os discípulos, né, de Emaús, o Senhor varreu as Escrituras mostrando que era necessário que o Cristo, né, padecesse e mostrando que as Escrituras falavam dele. O Senhor costumava explicar às pessoas, mas para esse cego ele não explicou nada disso. Ele disse, é quem já o tendes visto e é o que fala contigo. O que será que levou esse cego a crer no Senhor? Porque imediatamente ele disse, eu creio. Vamos prosseguir, depois nós voltaremos a esse ponto. Versículo 39. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Eu vou continuar essa leitura daqui a pouco, mas observa o seguinte, não existe quebra no texto, é um único evento. Capítulo 10 de João é o mesmo evento do capítulo 9. As pessoas que ali estavam são as mesmas. Quem ouviu esse começo do capítulo 10 foi o cego e os fariseus. Eu falo o cego, mas era o ex-cego, né? Que fora cego. Né? Então nós precisamos manter isso em mente. E agora vem uma parábola. Então veja mais o que diz essa parábola. Aquele, porém, que entra pela porta, versículo 2 do capítulo 10, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz.
Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Vocês não acham curioso que depois de um evento em que ele deu vista a um cego de nascença, o Senhor, ao propor uma parábola, a parábola não tem nada a ver com vista, tem a ver com ouvido? Não é curioso? Ele podia ter dado uma parábola que relacionasse com a visão, como quem ilustrasse, né, aquilo que havia acontecido. Mas não. Ele fala de uma parábola com respeito ao ouvir. Ele diz algumas coisas importantes aqui que eu quero que os irmãos considerem comigo. Então, nós vemos o ouvir, pelo menos, mencionado em dois momentos diferentes. Então, ele fala do pastor, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Esse para fora pode ter algum tipo de relação com o fato do que havia sido cego ter sido expulso da sinagoga. É quase como se o Senhor o tivesse chamado para fora daquele contexto. Você vai me seguir num contexto diferente. Né? Possivelmente esse para fora, claro que no contexto da parábola, é para fora do aprisco, né? Mas que aprisco era esse? Nós não precisamos entrar nisso. O fato é que o ponto de partida é que um dia o Senhor chama as suas ovelhas para fora. E elas o seguem. Né? O Mário, a última vez que ele compartilhou, ele falou da palavra eclésia, que é traduzida por igreja, que significa literalmente chamados para fora deste mundo. É assim que o Senhor nos conquista, Ele nos chama para fora desse mundo, mas Ele não nos deixa boiando, flutuando no barramento, como a gente diz. Né? Eles são tirados de um império, colocados em um reino, e aqui eles não estão soltos. Né? Então, tem esse primeiro falar. Então, a gente pode se perguntar, né? Será que já ouvimos esse falar? Se cremos no Senhor, pode ter certeza que você já ouviu o Senhor te chamar pelo nome. Algum dia o Senhor disse, como fez com Levi, o encontrou na coletoria e disse, vem e segue-me. Ele se levantou, juntou todo o dinheiro, pôs no bolso. Não, nada disso, né? Ele só levantou e foi atrás do Senhor. Sabe lá, depois alguém ia prestar contas por ele, né? Ele seguiu. Mas observem, versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem. Tem esse chamado. Tem, vamos dizer, o que a gente pode dizer, essa é a nossa conversão, em que ouvimos o Senhor. Mas a vida cristã não termina ali muito antes, pelo contrário. Tem o depois. A pergunta é, como se dá esse depois? O Senhor chama, a gente sai, ele vai embora, a gente faz o que quer. Esse depois é importante. Diz, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem por uma razão. Agora observe que aqui não diz, porque ouvem a sua voz. Aqui é muito mais sutil do que isso. Porque reconhecem a sua voz. É que eu gosto de pensar que existe um timbre de voz, não é isso? Às vezes, o telefone nem sempre ajuda muito, porque eu não vou entrar nas tecnicalidades do sinal que vem pelo telefone, mas não é muito fiel para reproduzir todos os aspectos de um som. Então, liga para a casa do Wilson, tem um alô, eu sei que é uma das filhas, mas é difícil de dizer qual das duas que é. Né? Eu não consigo reconhecer uma da outra. Tem que esperar elas falar um pouco mais, para dizer, é fulano, ou é africano. Mas aqui fala assim, reconhecer a voz.
E o meu ponto aqui, irmãos, é que não se trata de reconhecer o discurso, o conteúdo do discurso. Não é reconhecer uma doutrina. Ah, essa doutrina é bíblica, ah, aquela não é. Isso é importante e é fundamental, mas isso aqui está muito, muito além disso. Muito além disso. A questão é reconhecer a voz. Eu vou tentar imaginar uma situação muito breve, eu tenho certeza que alguns de vocês já devem ter vivido isso. Você ouve um discurso e ele está correto. Ele é bíblico, né? Como Paulo diz, a lei é justa, a lei é perfeita, a lei é santa, mas o nosso pecado atrapalha, né? E a lei se torna uma maldição. Muitas vezes o discurso está correto, mas depois de ter ouvido esse discurso todo, nós não conseguimos reconhecer o tom, o timbre da voz do Senhor por detrás daquilo. E o resultado disso é que não há um amém no nosso espírito. Isso gera a nossa dificuldade. Precisamos desse discernimento. Depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, então nós temos essa característica inata em nós. A nossa primeira decisão é se está certo ou está errado. Não é isso? Eu lembro quando as meninas eram mais novas, a gente assistia uns filmes tipicamente, pode pensar aí, Indiana Jones, né? De Volta para o Futuro, aquelas séries Guerra nas Estrelas. E não era incomum alguém perguntar assim, pai, esse é do bem ou é do mal? No caso de Volta para o Futuro, ainda tinha pergunta se esse do futuro era do presente ou era do passado, né? Mas, esse é do bem ou do mal? Irmãos, isso está em nós. Isso está em nós. A gente leva as coisas para cá e a gente faz esse tipo de triagem. Às vezes isso é perigoso, porque nem tudo que a gente separa para o lado bom, porque é bíblico, é do Senhor. Para aquele momento, naquele contexto, daquele jeito. Nós não reconhecemos o timbre da voz do Senhor. Agora, às vezes nós não reconhecemos porque nós estamos tão insensíveis à voz do Senhor que nós não conseguimos reconhecer. Mas, irmãos, esse é o encorajamento, né? Aprendermos a viver pelo princípio da árvore da vida. É a vida. Será que eu percebo a vida do Senhor naquilo? O timbre da voz do Senhor naquilo? Não se trata de analisar a teologia, não se trata de analisar a doutrina, isso quero crer que esteja certo, tem que estar certo. O Senhor nunca falará nada contrário a essa palavra, jamais. Mas alguém abrir um versículo e falar, está na Bíblia, não está? Bom, precisamos passar para a segunda pergunta. E o tom de voz? E o timbre? É o Senhor quem está falando? Irmãos, nós podemos fazer tantas coisas na nossa carne. Orar na carne, podemos pregar o evangelho na carne, né? Nós podemos falar da palavra do Senhor na carne. O timbre não estará certo, porque não é o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, aprender a reconhecer o timbre da voz do Senhor. É isso que significa, porque eles reconhecem a voz. O André, quando ele compartilhou a respeito das ovelhas, eu lembro disso, ele ficou de me mandar uma citação que algum dia eu falo para os irmãos. Mas a história é assim, os pastores, cada um tinha seu rebanho, eles vão beber água, eles vão para o mesmo lugar beber água. Então, num determinado momento, as ovelhas são todas misturadas bebendo água. E os pastores estão ali. E na hora de ir embora, o pastor ele tem um chamado. Mas não é o fulano, não. Ele tem um chamado, como se fosse um grito de guerra. E as suas ovelhas, somente as que lhe pertencem, reconhecem aquilo e vão atrás dele. É impressionante isso. Isso é mesmo, fato. Né? Por quê? Porque lhe reconhecem a voz. Irmãos, como nós precisamos ganhar isso do Senhor. Não somente aprendermos
a bater as coisas com a palavra de Deus. Isso é fundamental. Como de Bereia. Mas isso não é suficiente. Porque não vai faltar oportunidade para alguém abrir a Bíblia e falar alguma coisa, mas o tom da voz você não vai reconhecer que é do Senhor. E se não for do Senhor, não podemos ir atrás daquilo. Aliás, ele diz, quando não reconhece a voz, fogem dele. Há 2 domingos ouvimos a respeito da coluna de nuvem. Ela precisava ir na frente. Nós precisamos reconhecer a voz e só então seguir. Bom, então com isso eu creio que nós podemos encerrar a história do cego de nascença. Se o Senhor não lhe fez nenhum discurso, se o Senhor não fez nenhuma pregação que ele pudesse conferir com o Antigo Testamento, com a Torá, com os profetas, para dizer, esse é. Então a pergunta é o seguinte, por que ele creu no Filho do Homem? Por que ele creu no Filho de Deus? Porque ele conhecia, ele tinha ouvido a voz do Senhor. E quando o Senhor disse, eu que falo contigo, eu falei, essa é a voz que me abriu os olhos. Essa foi a voz. Imediatamente ele disse, creio, Senhor, e o adorou. Ele reconheceu a voz do Senhor. Deixa eu ler algumas citações, a gente passar rapidamente para a última história. Olha só, eram 2. Né? O ponto... Não, mas aqui tem a ver com a segunda história, então eu vou esperar um pouquinho para ler essas citações para os irmãos. Vamos para a segunda história. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. No livro de Tiago, lemos que Elias, de quem trata essa história, era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que todos nós. E passamos pela vida de Elias, e é evidente que era alguém poderoso em palavras e obras. Era um homem de Deus. Mas estava longe de ser perfeito. Série de coisas que ele fez, tudo assim, algumas coisas assim não encaixaram. E esse é o encorajamento de Tiago. Ele falou assim, olha, nós somos como ele. Contudo, ele orou com instância, né? E os céus se fecharam, e depois os céus se abriram, como nos encorajando, nós precisamos aprender com Elias. Muito bem. O contexto capítulo 18 fala do caso de Elias com os profetas de Baal. Então, os irmãos lembram da história. Então, grande poder, grande manifestação. Mandou passar 450 profetas ao fio da espada. Esse era o perfil de Elias. Quando Jezabel ficou sabendo, vamos ler isso aí, versículo 1 do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem, um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, está bem ao sul de Judá, e ali deixou o seu moço, para salvar a sua vida. O Senhor disse, quem quiser salvar sua vida, perderá. Se Elias tivesse tido a atitude de Esther, tivesse dito assim, olha, se perecer, pereci. Acho que essa história ia ser bem diferente. Mas ele temeu, ele fugiu para salvar a sua vida. Versículo 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro,
e pediu para si a morte. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Então, estamos aqui frente a frente com um homem que está assim, em depressão. Temeu, fugiu, oh, chega, não sou melhor do que meus pais. Não é mesmo? Aliás, nenhum de nós, né? Em Adão somos todos absolutamente nivelados do mesmo jeito. E graças a Deus em Cristo também. Mas é outro nível. Graças ao Senhor. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ao levanta-te, eu falei assim, ó, não fica prostrado. É o anjo tentando, né? Levanta, reage. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez, um anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Não lembram de Horebe, né? Daqui a pouquinho, não vou fazer perguntas para os irmãos não, mas vai tentando lembrar o que vocês lembram de Horebe. Ali, em Horebe, entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Dois, aliás, mais de dois eruditos dizem que o texto original, ele não diz que entrou numa caverna, diz que entrou na caverna, como apontando para um lugar específico e conhecido. E esses irmãos estudiosos dizem que esse lugar foi a fenda da rocha em que entrou Moisés e Deus cobriu com a sua mão para que ao passar ele pudesse contemplar a sua bondade pelas costas. Porque ele queria contemplar o Senhor, mas o Senhor disse: não, isso não. Né? Então, Elias foi e entrou ali. E muitos dizem que não foi por um acaso. O pessoal conhecia. Né? Um anjo disse: olha, você vai precisar caminhar muito, mas não disse para onde ele deveria ir. Parece que ele foi até Horebe, porque Horebe era um lugar reconhecido de comunhão com Deus, reconhecido de interações com Deus. Ele foi para Horebe. Chegando lá, entrou na caverna, quase como que tendo escolhido a dedo, assim, é aqui que eu vou entrar. Né? Então temos um homem em depressão numa caverna. A caverna quase que reflete o aspecto físico do emocional. A pessoa está sentindo mal. Né? Basta, quero morrer porque não sou melhor do que os meus pais. E quando vem a palavra do Senhor para ele, vem com a pergunta: que fazes aqui, Elias? Claro que o Senhor sabia. Quem não sabia era Elias. Então a pergunta do Senhor era para que Elias considerasse: o que fazes aqui, Elias? Como depois que o homem pecou, a pergunta foi: onde estás? Eu sabia onde que Adão estava. Adão não sabia. Adão precisava refletir por que ele estava se escondendo de Deus. E para Caim, onde está Abel, o teu irmão? São perguntas muito parecidas com essa. O objetivo era levar a pessoa a considerar: realmente, o que eu estou fazendo aqui? Qual a razão de eu estar aqui? Por que eu estou desse jeito? Agora, a resposta de Elias é uma resposta honesta e que reflete a condição em que ele estava. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares
e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. São palavras de um homem em depressão. Estou sozinho. E além disso, eu fui tão zeloso. Eu estou preocupado com as questões de Deus. É quase que dizendo, não é justo, não está correto eu ter sido tão zeloso e agora estou só e ainda procuram tirar minha vida. Mas foi a resposta honesta dele. Mal sabia ele. Mas a resposta do Senhor para ele vai demorar um pouquinho. Deus ainda precisava lidar com Elias nesse momento de caverna. Ele precisava ouvir a voz do Senhor. Vamos prosseguir. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Bom, aqui nós temos, esse texto é bem explorado por muitos, e talvez uma das abordagens mais comuns, correta, evidentemente, é que Deus não necessariamente se manifesta naquilo que é espetacular, naquilo que é, né, cheio de pompa, cheio de som, cheio de barulho, cheio de impressões sensoriais. Às vezes, o falar de Deus é naquele cicio tranquilo e suave, que a menos que a gente esteja quieto, não ouviremos. Porque os outros barulhos acabam ficando por cima, se sobrepondo. Mas o texto diz claro, naquela ocasião, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento, não estava no terreno, não estava naquelas manifestações todas. Essa é uma interpretação correta, mas nós queremos ir além disso. Outra também, que é correta, um pouco mais profunda, é que é como se Deus estivesse dizendo a Elias: olha, Elias, o teu coração, o jeito de você abordar as questões é como o fogo, o terremoto, o vento. Mas o meu plano a partir de agora é lidar com o meu povo por meio de uma voz tranquila, suave, sucessiva. Como dizendo, você é essas coisas, mas o seu sucessor, o Eliseu, seria aquela voz mais mansa, aquela voz mais, né, tranquila. E de fato isso aqui aconteceu no contexto do Novo Testamento. Quem é Elias no Novo Testamento? João Batista. João Batista. E João Batista era esse perfil forte, né? Aquele que declarava as coisas sem medo e, né, chamava os outros de raças de víboras, né? Mas ele foi o antecessor do Senhor. E aquela voz suave, aquele cicio tranquilo. Então é como se Deus estivesse dizendo para ele, olha, eu domino sobre todas essas forças da natureza, você é como elas, mas o meu plano a partir de agora é outro. Você está pronto? Então aqui diz, o texto diz que a pergunta foi dada por uma voz, diferente da primeira pergunta. A primeira pergunta diz que lhe veio a palavra do Senhor. Não sabemos exatamente como lhe veio, mas ele entendeu que era o Senhor. Que fazes aqui, Elias? Aqui é a mesma pergunta, mas diz que a voz falou com ele. Agora, curiosidade para os irmãos, tem como conferir isso. Essa voz que lhe disse que fazes, Elias, essa palavra voz é a mesma palavra hebraica que cicio, que foi traduzida por cicio, no versículo anterior.
É uma voz no versículo 12, é a mesma voz, né, no versículo 13. Que fazes aqui, Elias? A mesma pergunta. A única diferença é que agora ele tinha saído da caverna, ele estava na entrada da caverna, estava indo na direção certa, né? E o importante aqui é o seguinte: seguramente ele viu o fogo, seguramente ele ouviu o vento, seguramente ele sentiu o tremor de terra, mas o diferencial aqui é que ele ouviu o cicio. Ele tinha tudo para não ouvir esse cicio, mas ele ouviu. Então, quando o versículo 13 começa assim: ouvindo-o Elias, envolveu o rosto no manto. Esse é o ponto chave de uma possível virada. Ouvir o cicio. E aí ele saiu da caverna, foi até a porta. E aí essa mesma voz lhe falou, ele fez essa pergunta. Mas o trágico vem agora. A resposta dele foi essencialmente a mesma, apenas uma diferença. Uma palavra diferente. Ele respondeu: tendo sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. A única diferença é que agora, ele que havia se declarado zeloso, se declara em extremo zeloso. É curioso que no original, irmãos, eu de hebraico não entendo nada, né? Mas a gente vai consultando e a palavra zeloso aparece 2 vezes. No hebraico está assim: e eu tenho sido zeloso, zeloso. E o tradutor traduziu como extremamente zeloso, porque provavelmente era esse o significado. Deus, eu tenho sido muito zeloso. Estou só, fiquei só e tentam tirar-me. Então, irmãos, essa é uma tragédia. E nós que compartilhamos os mesmos sentimentos de Elias estamos sujeitos a ela. Ouvirmos o cicio, ouvirmos o Senhor e não mudar. Ao invés de ele se arrepender, de ele procurar entender as questões, ele só reafirmou a posição dele. E claro, a repreensão do Senhor veio na forma seguinte: tudo bem, então você está dispensado. Vamos ver o que ele diz. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Olha que tragédia, irmãos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, são muito mais elevados. Aí o Senhor diz assim: volta para o teu caminho. Volta para o teu caminho. Ah, irmãos, o Senhor nos livre disso. Possamos seguir sempre os caminhos dele, após ele. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Você está dispensado. Está ruim assim? Está sozinho? Você está sozinho? Tem alguém para ocupar o teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. E agora a resposta do Senhor. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Eliseu, você não está sozinho. Tem outros 7.000, só que você não sabe. Você não os conhece, mas eu os preservei para mim. 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Você acha que você está sozinho, mas tem muita gente que é fiel como você, que é zeloso como você, né? Então, irmãos, essa história tem um aspecto, e com isso eu vou terminar. Eu não vou dar as citações que eu trouxe por causa do tempo. Mas
Não havia nada de errado no fogo, na tempestade, no vento e no terremoto. Aliás, Deus já havia falado em todas essas situações. Hebreus capítulo 12 nos diz isso, quando fala, né, da lei que foi, a lei foi dada no Monte Horebe. Naquela ocasião, teve fumaça, teve fogo, teve tremor de terra. Êxodo 19 diz que todo o arraial tremia. Moisés, a experiência dele com a sarça ardente, onde que foi mesmo? Monte Horebe. O que aconteceu ali? A sarça, fogo na sarça, e uma voz do fogo falou com ele. Ou seja, eram manifestações comuns, não vou dizer comuns, mas que já haviam acontecido. Deus já havia se manifestado naquelas maneiras, mas desta feita ia ser diferente. Desta maneira, Deus ia utilizar o cicio, aquela voz suave. A pergunta é o seguinte: se nós não estamos preparados para ouvir o Senhor de uma maneira diferente. Às vezes nós estamos sempre imaginando que o Senhor vai se manifestar sempre da mesma forma. Sempre no fogo, ou no terremoto, ou no vento. Por quê? Porque foi assim no passado. Nada de errado. Mas e se o Senhor desejar alguma coisa diferente? Será que Ele captura o nosso ouvido? Será que a gente percebe alguma coisa diferente? Porque o Senhor não está limitado à nossa experiência. Isso me lembra o caso de Zaqueu. Então, Zaqueu, diz o texto, era um homem de baixa estatura. Ele não podia ver o Senhor porque a multidão estava na frente dele e não conseguia ver o Senhor. Então, o texto diz que ele foi e subiu no sicômoro para ver o Senhor. Não foi ele que plantou o sicômoro, já estava lá. Ele foi, subiu e de lá ele viu o Senhor. Irmãos, aquele sicômoro foi uma bênção para ele naquele momento. Sem ele, não teria visto. Foi de grande ajuda. Mas tão logo o Senhor o viu. Vocês lembram o que ele disse? Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar na tua casa hoje à noite. Cear contigo essa noite. Desce depressa. Ele poderia ter argumentado, mas Senhor, esse sicômoro, uma benção esse sicômoro. Esse sicômoro, daqui eu vejo muito mais do que eu jamais vi na minha vida. Estou aqui alto, mas o Senhor diz, desce depressa. Irmãos, às vezes a gente fica preso nos nossos sicômoros. Nada de errado com o sicômoro. Foram úteis nas mãos do próprio Senhor, para vermos o Senhor, ouvirmos o Senhor, mas o Senhor avança. O Senhor está prestes a voltar. Os métodos conosco são diferentes às vezes. A questão é, será que nós percebemos isso? Será que nós ouvimos a sua voz? Será que nosso espírito tem aquele, é o Senhor, é Ele, esse amém no nosso espírito? E se for assim, como as ovelhas que pertencem ao pastor, precisamos seguir após Ele, né? Que o Senhor nos abençoe. Te damos graças, Senhor, pela tua paciência conosco, pela tua palavra. Ó, Senhor, como o Senhor é paciente. Ó, Senhor, como somos surdos tantas vezes. Nós confessamos a nossa dureza de coração, a nossa alma muitas vezes tão agitada que nosso espírito não consegue perceber quanto o Senhor fala conosco. Mas para isso mesmo que o Senhor nos mandou, teu bendito Consolador, para nos ajudar, para nos conduzir a toda a verdade, para nos comunicar aquilo que é teu, para nos fazer experimentar tudo aquilo que já é realidade em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, confirma a tua palavra, fala o coração de cada um que aqui esteve nesta manhã e atrai-nos para ti. Oramos em nome de Jesus.